Honra a nossa história. Bela campanha que o Esporte Clube Internacional fez em comemoração aos 40 anos do último título brasileiro, invicto. Honra a nossa história. Até eu vim também homenagear, fazer a minha parte com a camisa do Bola a Bola, Paulo Roberto Falcão, numa campanha que foi utilizada somente pelo clube. A direção, o comando do futebol não se valeu dessa campanha, não incorporou a campanha. Porque no jogo de ontem, contra a Chapecoense, resolveu colocar um time reserva. Honrar a história. 40 anos do Campeonato Invicto. Estreia no Campeonato Brasileiro. Esse que é um dos objetivos do ano. Aí, na preparação para o jogo, no planejamento da estreia no Campeonato Brasileiro, onde se pode arrancar com 3 pontos fora, e se sabe de antemão que jogar em Chapecó é difícil, afinal já eram 4 derrotas lá, agora são 5, a direção opta por jogar com time reserva. Então o breve comentário de hoje não é sobre o jogo, 2-0 para Chapecoense. Não é sobre o jogo. É sobre aquilo que se chama da morte anunciada. Já se sabia que ia ser difícil o jogo. Com os titulares ia ser difícil. Então no ano que se resolve homenagear os 40 anos do último título, nesse ano que se define como um dos objetivos a conquista do Brasileirão, a estreia que vale 3 pontos, os mesmos 3 pontos lá do último jogo em dezembro, se opta por jogar com um time reserva. Uma decisão equivocada do comando, que demonstra a mesma insegurança que o treinador tem demonstrado ao longo dos jogos, ao longo dos torneios e campeonatos que tem disputado. Uma decisão que deu no que deu. Derrota para Chapecoense. Começamos o Brasileirão de 2019 com a campanha Honra a Nossa História na zona de rebaixamento. Então o comentário não pode ser sobre o jogo. O comentário tem que ser simplesmente sobre essa decisão que nos leva a ocupar já o último lugar, ou a zona de rebaixamento na primeira rodada. Tá bem? Quarta-feira tem jogo contra o Flamengo, já com uma certa dose de obrigação de vencer. Depois tem o River, aí sim, com a possibilidade de colocação de um time misto, aí sim. Até acho que tem que ir com os titulares, mas esse jogo pode ser optado por jogar com um time misto. No planejamento do jogo contra o River, sim. Não tem importância que se vá a Buenos Aires e empate ou perca. Não tem tanta importância. É um jogo que afeta mais o emocional. Não afeta a tabela, que já está definida. Afeta depois, quando nos próximos sorteios dos outros mata-matas, ou aliás, no próximo sorteio dos mata-matas, vai se dar a definição de quem joga em casa a última. Então tá, estreia no Brasileirão, 2-0 para Chapecoense, honra a nossa história. O torcedor e o associado têm obrigatoriamente que fazer essa análise. Eu só trouxe aqui o tópico, o tema central, mas quem tem que começar a fazer essa análise, sair um pouco só do campo futebol e fazer a análise de todo o contexto, é o torcedor, é o associado, que paga a mensalidade e torce. E depois tem que ouvir a flauta, a corneta. Tá bom? É isso aí, um bom domingo a todos.